Então hoje a gente vai fazer aqui uma troca de botão. Essa troca de botão aqui, ela acontece quando principalmente o botão de liga e desliga, que a gente chama de botão do power, ele está com ou ligando o telefone sozinho ou não está ligando mais o telefone. Então existem dois problemas que pode acontecer com esse botão. Esse botão ele vem de separado. A gente pode tirar ele de uma carcaça ou, na pior das hipóteses, a gente pode tirar o botão de volume e colocar no lugar do botão de liga e desliga. Aí você vai julgar qual o botão do volume é menos importante, se é o de aumentar ou de abaixar. Lembrando que depois que você aciona o volume pelo botão, você pode aumentar e diminuir pelo touch, pela própria tela, pela própria animação do volume ali que desce, que vai para a esquerda e para a direita, ou seja, ele abaixa para a esquerda e aumenta para a direita. Com o dedo você pode deslizar na barrinha, aumentar e diminuir o volume se você só tiver um botão de volume. Seja ele de mais ou de menos, você aperta, apareceu o ícone, a animação na tela, com o dedo você consegue controlar. E aí então você julga qual que é mais importante tirar, qual que é... por exemplo, acho o botão de abaixar o volume mais importante do que de aumentar. Então eu geralmente tiro o botão de baixo, mas isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? E coloco aqui no lugar do de liga e desliga, que é o mais importante. Muitos telefones trazem dock de volume power. O que é dock? Vou buscar uma imagem aqui rapidinho. Dock é um cabo flat que já vem com os botões nele. Por exemplo, eu consegui achar com um nome aqui, eu achei mais fácil, com o nome cabo flat de volume e power, como vocês podem ver aqui, tá? Porque existem também dock de chip, existem outros tipos de dock. Eu aprendi como dock, né? Quando você tem ali um certo tipo de cabo, como isso aqui, não deixa de ser um cabo, e nesse cabo você tem várias funções. Olha só, vamos dar uma olhada nesse aqui, por exemplo. Olha só, esse aqui, ó, a venda no Mercado Livre. Aqui a gente tem apenas um conector, e aí nós temos os botões de power aqui e o volume menos e mais nessa área aqui. Esses são muito simples, ele já vem até com cola, você não precisa nem usar da sua cola, ele já vem com uma adesiva embaixo, caso não venha. Tem uns que não são com cola, tem uns que eles são presos na própria carcaça do telefone, mas essas carcaças, essas beirinhas, elas podem também quebrar, então você pode estar sempre usando cola, não tem problema. Esses docks aqui, eles não são difíceis de encontrar, tá bom? Lojas de manutenção de celular a gente encontra. Também pode tirar de um telefone mais antigo. Dá para trocar o botão do dock? Não. É muito difícil. Com o ferro de solda pode ser que você consiga, mas é muito difícil. Tá? O trabalho não compensa porque isso aqui é barato. Ou seja, você só vai tentar o trabalho com ferro de solda se não encontrar essa peça em lugar nenhum. Para tentar, e assim, é bem difícil mesmo, tá? Conseguir. Esses botões aqui, eles são de membrana. Como assim? Ele tem um ar dentro dessa bolinha aqui. Deixa eu botar o zoom. Não, o zoom aqui não vai ser muito... Deixa eu clicar na... Aí, agora sim. Aqui dentro tem um ar, né? E nós temos a chapinha de ferro aqui em cima. E embaixo nós temos uma chapinha de ferro. Quando você clica, quando você afunda essa cúpula, ela dá contato. Quando você solta, por ela ter esse formato de cúpula, ela volta para cima, fazendo uma espécie de mola, né? Então esses são botões de membrana que a gente chama. Então aqui nós temos vários docks, ó. Esse aqui já é de um outro telefone, esse aqui já é do Moto G7, esse que eu acabei de mostrar era do Asus, o Xiaomi também usa. Olha só esse dock aqui como ele é grandão. Ó, tem botão, botão, botão aqui, às vezes tem até outras funções além de botões. Pode ter LED também, pode ter chip, como eu falei. Olha, temos diversos tipos aí. Esses aqui são super fáceis de trocar.
Agora a gente vai trabalhar com esse daqui, a gente vai tratar com esse tipo aqui, cadê? Agora a gente vai tratar com esse tipo aqui, ó. Esse tipo de botão. Aí, vamos mostrar. Eu tenho uma representação desse botão aqui num desenho que eu fiz, tá? O botão seria isso tudo aqui, tá bom? Isso aqui tudo é o botão. Aqui nós temos, a título de comparação, nós temos aqui os contatos que prendem na placa, são esses três. Esse e esse aqui. São os três, fazendo aqui um triângulo. Aqui nós temos ele também. Ó. São esses três aqui. São esses três que prendem na placa. Nós temos esses dois aqui, né, que a gente só consegue ver essa área lá no vídeo. Esses dois aqui. E nós temos também essa capa que envolve o botão, essa capa de ferro aqui que envolve o botão. Eu vou chamar atenção para uma coisa aqui que eu vou estar chamando atenção várias vezes durante o vídeo. A solda aqui, ela não pode entrar em contato com a carcaça do botão, diferentemente das três que usam, são justamente para prender o botão na placa. Essas três aqui, ela tem total contato com a moldura do botão, com essa armação aqui do botão. Esses dois aqui, como a gente pode verificar no nosso desenho, ela não tem contato com a armadura do botão. Então, aqui tem contato, aqui tem contato, aqui tem contato, mas esses dois aqui não. Você já deve estar entendendo o que isso aqui vai fazer quando você aperta o botão, correto? Apertou o botão, já entendeu o que ele vai fazer. Mas não é só para isso que esse desenho está aqui. Vocês vão entender melhor quando eu vim falar do uso do multímetro para o teste. Voltando então aqui no nosso vídeo, eu vou mostrar as duas formas que tem de tirar esse botão aqui. E vou fazer as devidas ressalvas aqui olhando para o vídeo em questão. Uma forma é com ferro de solda, a outra é com soprador térmico, com a estação de retrabalho, a estação SMD, né, que tira justamente esse tipo de solda, que é a solda chamada de SMD. Mas tudo que a gente puder fazer pelo ferro de solda é mais seguro. A estação de retrabalho SMD, ela dá muita margem para erro. Ela pode prejudicar, para consertar uma coisa, você pode prejudicar outras. E não é esse o nosso intuito aqui de fazer, tá? Esse botão que está aqui, ele está ruim, ele vai ser trocado por um outro. Vamos ver aqui como é que é o procedimento aqui? Vamos ver como é que é o procedimento aqui de tirar esse botão com o ferro de solda? Primeiro a gente usa a pasta. Sempre pasta, sempre pasta, vai usar para tudo que for usar o ferro de solda. Seja o ferro de solda seco, seja o ferro de solda com estanho, sempre vai usar pasta. O que é o ferro de solda seco? É o ferro de solda sem estanho na ponta, só ele quente, mais nada. Então sempre utilizando pasta. Pasta ou fluxo líquido, se você usa o fluxo líquido também pode ser, tá? Mas está sempre usando. Nesse caso a gente está vendo ele colocando estanho novo, tá? Colocando em excesso mesmo. Outra coisa que a gente pode perceber é que ele não precisa colocar o estanho exatamente... Eu vou até pausar aqui para vocês verem uma coisa. Vamos deixar ele passar essa parte aqui, que eu já vi que lá na frente dá para mostrar para vocês melhor. Então, como vocês podem ver, ele está colocando excesso. E agora, você viu como é que saiu? Vou pausar o vídeo aqui para vocês verem melhor. Então, olha a quantidade de estanho que ficou no local do botão. Uma coisa que é importantíssimo dizer aqui é que esse botão ele não está na superfície só. Nesses dois pontos aqui existe um buraco na placa onde o botão encaixa. O botão ele tem duas perninhas e ele encaixa
em dois orifícios que tem aqui, ó, um aqui, outro aqui. Então não é só empurrar ele para o lado, você precisa pegar o botão com a pinça, tirando ele para cima e nunca puxando, tá? Se tiver que puxar é porque alguma coisa está errada. Vamos voltar a esse ponto aqui. Olha lá, ele colocou bastante estanho em volta do conector. Para que isso? Porque ao colocar o ferro de solda nesse estanho aqui, ele amolece todo o estanho em volta do botão ao mesmo tempo. Parecido com que o soprador, a estação de retrabalho, né? Que eu vou chamar de soprador, porque existe soprador térmico e existe a estação de retrabalho. O soprador térmico ele é igual um secador de cabelo. Não tem que tirar nem pôr, ele só bota um calor muito maior do que um secador de cabelo. O soprador térmico ele não tem regulagem de calor, o que você pode, muita gente usa, mas eu não recomendo em diversos casos. A estação de retrabalho ela é um soprador térmico com regulagem de calor, tá? Então, quando eu estiver falando de soprador térmico, eu estou me referindo à estação de retrabalho, que é igualzinho, só que com regulagem. Então, o efeito que você está fazendo ao colocar o ferro de solda com um estanho em volta de todo o botão vai fazer com que o estanho ele entre no ponto de fusão, né, ou seja, que ele amolece, ele fica molinho, em toda essa área, fazendo uma situação parecida com a do soprador térmico. Só que o calor do soprador térmico ele não se restringe à solda, ele pega em tudo que tiver na frente. Esse é o problema do soprador térmico. Então, quanto mais coisas a gente aprender, só que é mais fácil, o soprador térmico eu confesso que é mais fácil de usar, eu acho mais fácil de usar. Mas conforme a gente vai pegando prática, o ferro de solda, tudo que puder fazer com o ferro de solda também tem menos risco de acontecer efeitos colaterais, né? Ou seja, você quer tirar um botão, só que para isso você estraga um conector de chip, um exemplo, né? E aí para trocar o conector de chip você estraga um conector PFC, ou seja, FPC, ou seja, o soprador ele tem esse problema. E aí a gente precisa estar isolando e tudo mais, né? Então vamos lá, vamos ver de novo essa parte aqui. Mexer, ó. O estanho secou, aí ele vai colocar de novo, ó, soltou o botão, pegou. Agora, para remover o excesso, dá para remover, percebe que ele remove com a solda que tem, né? Com o próprio ferro de solda. Agora ele está colocando ali, né, para poder amolecer bastante o estanho antigo, porque o estanho antigo, o de fábrica, ele demora, é difícil tirar, então você joga bastante do fluxo do estanho novo. E agora com a malha de solda que a gente já viu aqui no curso, com a malha de solda banhada em pasta, então a gente usa a pasta aqui, olha lá, passa a pasta na placa, passa a pasta na malha, não vai mostrar ele passando a pasta na malha, mas a malha já vai vir cercada de pasta, com o corpo do ferro de solda, não a ponta, com o corpo você passa em cima e olha só, você remove completamente o estanho, deixando o orifício à mostra aqui. Vocês podem ver que ficou dourado, né? Dourado é a cor original de fábrica da ilha de solda. Ilha de solda é o contato, né? Isso aqui, ó. Isso aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui aqui não pode ficar sem estanho. Então o que ele faz? Ele torna a estanhar de novo. Só que ele não pode estanhar aqui senão tapa o buraco, tá? Então ele só vai estanhar na parte de trás. Lembrando que todos os vídeos que eu estou passando aqui, ó, tem o link na descrição desse vídeo aqui. Então se você quiser ver o vídeo original, é só clicar no link aqui abaixo que você vai ser redirecionado para o vídeo original, com a explicação lá do vídeo original, tá bom? Agora, ele está limpando aqui para a gente poder visualizar. Você não precisa limpar para poder trocar, se bem que se você quer que... não precisa limpar, está limpando para poder a gente ter uma visualização ideal do trabalho, né? Tirando aí toda a pasta com álcool isopropílico. Agora a gente vai passar para outra placa. Que outra placa é essa? Da onde a gente vai tirar o botão, ou seja, o botão que acabou de sair está ruim. Agora a gente vai tirar um botão bom de uma outra placa
para colocar aqui, tá? Aí eu vou dar uma pausa aqui nesse momento. Ó, esse é o botão bom. Apesar dele estar mais feio, mais velho, ele tá bom. Diferente daquele outro que a gente viu que estava novinho, parecia que estava novinho, mas ele estava ruim. Quando que eu sei que o botão está ruim? Então vamos pausar aqui que agora eu vou mostrar para vocês o teste do botão. Vamos lá. Vamos para esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Olha só. O botão está aqui. Nós temos os 3 contatos aqui atrás. Na verdade, esse do meio ele é terra, tá? Assim como essas áreas douradas da placa, tudo é aterramento. Inclusive, em volta do botão, ele é cheio de aterramento, mas não é o aterramento que a gente precisa. Então, vamos ver isso daqui de uma forma melhorada aqui no CorelDRAW e ampliada. O botão que a gente está vendo lá é esse aqui. A gente pode, inclusive, dar um giro de 90 graus aqui para poder ficar na mesma orientação do vídeo. Pronto. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso botão. Essa aqui é a nossa solda. Nossos contatos de solda. Esse aqui é o botão que vai fazer o movimento que a gente aperta. E voltando aqui no vídeo, a gente tem ali na pontinha do ferro, na pontinha da ponta de prova do multímetro, ele encostando uma ponta de prova, independente da cor, tá? Não tem cor certa. Ele está encostando nas 2 pontas aqui. Para esse teste, o multímetro tem que ser aquele que a gente apresenta no curso, aquele com continuidade, que tem esse símbolo sonoro aqui, ó. Tá? Porque todo multímetro tem continuidade, mas nem todo tem continuidade sonora. Você tem que, a continuidade por aqui, ela pode enganar. Pode enganar por quê? Porque às vezes você está vendo carga e está achando que está vendo continuidade. Então a sonora, ela é precisa. Se você encostar uma ponta de prova na outra, você vai fazer uma continuidade. Ou seja, o vermelho está fazendo uma ponte com o preto. E aí ele apita. Quando esses 2 polos aqui se encontram, ele apita. E isso é uma excelente ferramenta. Por quê? Porque é com ela que a gente consegue comprovar uma continuidade. Toda continuidade ela é boa, ela é positiva? Não. Uma continuidade no lugar errado apresenta um curto-circuito. Como assim? Vamos lá. Digamos que você coloca no botão o seu multímetro, uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova aqui. E aí apita. O seu multímetro começou a apitar. Está errado. Por que está errado? Porque o botão está solto. Se o botão tiver aqui assim, ó, beleza. Mas se o botão, ninguém apertou o botão, tem ninguém apertando o botão e está apitando, esse polo está encostando nesse, o que isso significa? Significa que esse botão aqui está fechando curto, ó. Ele está assim. Mesmo com o botão solto, ele está fechando curto. Então, você descobre que o botão está ruim se ele apitar sem ninguém apertar o botão. Esse já é o nosso primeiro problema. O segundo problema que você pode ter é aquele que você aperta o botão e não apita aqui. Então a continuidade ela serve para os 2 casos. Às vezes ela tem que apitar e não apita, é um defeito. E o contrário também. Às vezes ela não pode apitar naquele determinado local e ele apita. Também é defeito. Então você tem que ter na sua consciência o que tem que acontecer. Antes de botar a ponta de prova, você já tem que saber você já tem que esperar o que vai acontecer. Né? Se você vai botar uma ponta de prova num positivo e uma outra ponta de prova no negativo, você já tem que esperar que não vai apitar, porque positivo não pode dar continuidade com
com negativo não pode dar continuidade com positivo, a menos que você queira que isso aconteça. Fora isso, então você não pode apitar. E quando você pega negativo com negativo, você já tem que ir esperando que vai apitar. E se não apita é porque existe um rompimento. Vou fazer um exemplo aqui do lado, ó. Nós temos um fio positivo e um outro negativo. E aí você tem as duas pontas de prova. Quando você está medindo uma peça, por exemplo, a bobina ela não tem negativo, né? Então, se aqui no meio nós temos uma bobina, você vai colocar uma ponta de prova aqui, a outra ponta de prova aqui, e você vai esperar que apite. Por quê? Porque está numa continuidade, certo? Se não apitar, é porque está tendo uma falha de comunicação aqui no meio. Porque, olha só, desse modo, não há uma continuidade. Por isso o nome. A mesma coisa para cá. Quando você coloca no negativo de um lado e procura um negativo em outro canto, tem que apitar. Porque existe uma continuidade. Agora, se não está apitando, é porque existe um rompimento na trilha. Existe um rompimento, alguma coisa que não está deixando eles se conectarem. E qual é o outro? O outro, esse é bem simples. Você vai colocar uma ponta no positivo, a outra ponta no negativo. Deixa eu trocar aqui para ficar bonitinho. E você espera que não apite. Se tiver apitando, é porque existe um curto-circuito em algum lugar, o que está fazendo com que esse se conecte com esse, fazendo aqui, ó, com que este se conecte com esse, dando uma continuidade indevida. Então você tem que ir usar o multímetro sabendo, já esperando que ele deva apitar ou não deva apitar. Isso vai depender muito do que você está fazendo naquele momento. Então, voltando aqui para o nosso botão, como é que a gente testa para saber se um botão tá bom funcionando ou não? Colocamos duas pontas de prova aqui e ele não deve apitar. Só deve apitar quando você aperta o botão. Apertou o botão, apitou, esse botão tá bom. Apertou o botão, ele não apitou. Apertou o botão, ele não apitou, esse botão está ruim, né? Então qual é o certo? Tá aqui, tá normal, apertou, pi, tirou, tá normal, apertou, pi, tirou, normal, apertou, apitou. Por que a gente precisa fazer isso várias vezes? Até você ter certeza de que você não está esbarrando no aterramento. Porque se você olhar aqui no vídeo, você vai ver que existe uma margem muito grande de erro aqui, ó. Você, com qualquer coisinha, se você abalança um pouquinho, a ponta de prova encosta na carcaça e isso te engana. Então você tem que ter certeza de que é o botão que está fazendo apitar e não o balançar da sua mão, que o mínimo balançar já faz com que ele apite. Vamos dar uma olhada aqui, mais para frente. Ó, depois vocês veem o vídeo original que vocês vão ouvir o apito do multímetro. Ó, a gente não vai poder ouvir, mas a gente vai poder visualizar, ó. Aqui, ó, vai dar uma mensagem aqui, ó.
Ó, apertou, deu uma mensagem. Apertou, deu uma mensagem. Ó, tá apertando, tá apitando. Ó, quando ele soltar, vai sair a mensagem daqui, ó. Ó, viu? Saiu a mensagem, ele soltou voltando. Ó, tirou, saiu a mensagem. Isso aqui não é suficiente, o certo é o apito, mas como a gente não consegue ouvir o apito aqui no vídeo, vai ficar, a gente vai se basear por isso aqui mesmo, tá? Mas não dá para se basear só por isso. Então, eu peço que vocês assistem o vídeo original, lembrando que os links dos vídeos que eu estou usando para gravar a aula estão na descrição desse vídeo aqui. É só visitar, que vocês vão ouvir com o áudio original do jeito que o camarada gravou aí, tá bom? Agora, voltando lá para aquele nosso outro vídeo, aonde ele ia tirar o botão bom, agora as coisas mudam aqui porque a gente precisa tirar esse botão sem estragar. Então tem que tomar cuidado. O outro ele tirou direitinho, perfeitinho. A mesma coisa ele vai fazer nesse, só que com esse ele vai ter um grau de cuidado maior. Vai limpou para tirar as impurezas ali com álcool isopropílico, opcional também, até para você ver melhor, né? Ver como é que está o estado da solda original. Vamos passar bastante pasta, bastante fluxo pastoso, fluxo em pasta. Vamos agora colocar o estanho. Olha, notem que ele encosta o estanho. Prestem atenção nisso aqui durante o decorrer do vídeo. Ele coloca o estanho no ferro. Ele não precisa colocar o estanho exatamente onde ele quer. Por quê? Porque a ponta do ferro já está ali. Então, do momento que você coloca o estanho no ferro, a solda ela se direciona para ali para a ponta, para ficar ali. Uma coisa que é importante dizer para vocês é que vocês precisam preparar o ferro de solda para fazer a solda, tá? O ferro de solda ele precisa ser preparado. Depois eu entro mais em detalhe com isso. Eu vou parar de mexer o mouse para poder a gente ver a tela completa. Olha só, de novo, ó. Ele coloca o estanho na ponta do ferro de solda e ela direciona para lá. Isso quem faz é a pasta, o fluxo que faz isso, tá? E impede que junte também, ó. Tá colocando o fluxo, o estanho novo. Ó, tá botando solda, né? Vamos chamar de solda um pouquinho para poder vocês saberem do que eu tô falando. Ó, colocando bastante solda. Agora ele vai esquentar o botão inteiro e vai tirar. Essa placa que ele tirou é uma placa carcaça. Essa placa aí é uma placa que estava ruim já. Então ele tirou o botão dessa placa para passar para aquela nova. Aquela que está em funcionamento. Voltando agora para a placa original, a placa que ele quer fazer o trabalho. Que é essa daí. Que é aquela que ele preparou, né, já com estanho no local. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é feito com soprador térmico, tá? Então bota a pasta. Vamos, ó, ele vai agora encaixar, ó, as duas perninhas do contato do botão que eu falei, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó as duas perninhas aqui, ó, uma aqui, outra aqui, e vai encaixar nos furinhos da placa, ó. Encaixou. Agora com ferro de solda, ele vai prender a base, né, que é para segurar logo o botão de uma vez. Tá mostrando ali que ele vai soldar primeiro a base, que é o que prende o botão na placa, né? Os contatos também prendem, mas os contatos são muito fininhos, então eles podem quebrar facilmente. Esses aí maiores são os que prendem mesmo a peça na placa. Então, ó, ele encosta o ferro de solda na lateral do botão, tá vendo? Soldou, prendeu o botão não cai mais.
Agora, preste atenção que ele, para soldar os contatos, ele não vai encostar o ferro de solda no botão, só no contato. Isso porque, apesar de parecer, ó, só no contato, ele não encosta na base aqui, ó. Porque apesar de parecer que está encostando, não está. É porque o ângulo da câmera não vai mostrar pra gente. Mas esses pinos, esses dois pinos, os principais, né, que vão fazer com que a corrente passe, esses dois, eles não estão encostando na carcaça do botão, como a gente pode conferir aqui no nosso desenho. Como a gente pode conferir aqui, olha só. Aqui, ó, ele não está encostando. Ele não está encostando nem aqui, nem aqui, tá? Só vai encostar quando abaixar o botão. Aí sim eles vão dar contato. Na verdade, isso aqui vai empurrar isso aqui e isso aqui vai encostar aqui. Assim, o botão vai empurrar. E aí eles vão dar contato e aí vai apitar se você estiver usando o multímetro. Soldando as bases. Aqui precisa caprichar bem, tá? Você pode usar o máximo de estanho que você puder usar aqui. Nada assim exagerado demais, né? Mas quanto mais você conseguir colocar aqui, melhor. Para poder prender bem o botão e ele não soltar quando a pessoa apertar o botão. Ele vai ter uma dificuldadezinha de fazer com que a solda se prenda, ó. Tá vendo? Aí tem que ficar... Esse lado aqui tá bom, esse lado aqui tá com bastante. Esse lado aqui ficou com um pouquinho menos. Você pode, inclusive, se o furinho aparecer do outro lado, você pode virar a placa e colocar a solda do outro lado também, tá? Nada te impede de fazer isso. Se você achar que tem necessidade, pode virar a placa e botar estanho pelo outro lado. O importante é não encostar isso aqui nessa carcaça ou isso aqui nessa carcaça. Isso é importante. Como é que eu sei se está encostando ou não? Simples. Lembra da dica que eu dei do multímetro? Se esse não pode encostar nesse, não pode apitar. Então você vai colocar o multímetro na escala de continuidade, vai botar uma ponta de prova aqui e a outra aqui, esperando que não apite, torcendo para não apitar. E se apitar, é porque está em curto. A solda tem muita solda aqui, tem muito estanho aqui na solda, e ela está dando contato com a carcaça. Se você coloca uma ponta de prova na carcaça e a outra aqui e não apitar, ok. Repete o procedimento no pino de baixo. Colocou aqui uma ponta de prova aqui, a outra aqui não apitou, ok. Agora, se apitou, vamos retirar aqui o excesso com aquela malha de solda, né? Bota aqui a malha encharcada de pasta, bota pasta no botão, bota pasta na malha, pasta na ponta do ferro de solda e o ferro de solda sem estanho, passa a malha aqui e remove o excesso e vê se parou de apitar. Parou de apitar? Coloca estanho de novo, com mais cuidado dessa vez. E tá pronto. Ó, vou adiantar aqui um pouquinho. Ele tá reforçando aqui, tá? Colocando mais. Vai limpar agora. Seria bom se ele virasse um pouco a placa para a gente poder ver que não está encostando, porque parece, né, que está encostando aqui. Mas se ele virasse a placa, a gente poderia constatar que não está. O botão aqui, ó, tem que limpar porque... Ah, isso aqui é importante, deixa eu explicar para vocês.
tem que jogar bastante álcool isopropílico e ficar apertando esse botão várias vezes. Por quê? Porque a pasta ela entra no botão e faz com que isso aqui fique duro. Então você tem que jogar álcool isopropílico, ficar apertando e soltando aqui, ó, apertando e soltando, jogando álcool, que é para ir lavando ele por dentro. Porque se se o fluxo faz com que ele agarra, e faz mesmo, ainda mais o fluxo que eu uso, que cola tudo, tem que limpar bem com álcool isopropílico para o botão voltar a mola do botão voltar a funcionar. Né? Então tem que limpar bem e limpar apertando e soltando, como você pode ver aí, ó. E sentindo o clique do botão, que dá pra gente sentir na ponta da ferramenta. Ó, ele tá virando aqui, ó. Vamos ver. Pena que não deu foco. Direito. Agora ele vai testar. Ah lá, agora sim, ó, aí, ó, perfeito. Então, como vocês podem ver, não está tendo contato. Ó, tem uma linha separando aqui. Aí, ó, agora ficou bem bacana. Dá pra ver que nem é tão difícil acertar isso aqui sem juntar essa solda com a carcaça, tá? Se juntar aqui, você passa a malha, faz aquele procedimento que eu acabei de explicar. Show de bola. E agora ele vai fazer o teste. Ele vai usar uma própria tela para fazer teste. Eu recomendo que vocês façam o teste com um multímetro, tá? Coloca uma ponta aqui, coloca outra ponta aqui, esperando que não apite. Não vai apitar. Beleza, não apitou. Agora, você segurando o multímetro aqui, você vai com a outra mão apertar lá na frente do botão. E aí, quando você aperta, vai esperar o apito. Uma dica, o apito não é instantâneo, ele tem um delay, ele tem um atraso para apitar, tá? Porque a corrente ela precisa circular e passar por alguns componentes para dar continuidade. Então, existe um atraso de meio segundo. Então, não é se você clica e solta, não vai apitar. Você tem que apertar e esperar, como eu falei, meio segundo, um segundo que ele apita, tá bom? Então, se você só clicar, não vai apitar, não dá tempo. Igual a gente, por exemplo, clica com um botão no mouse, por exemplo, aquele clique rápido, aquele clique é menos de meio segundo. Então, não dá certo. Você tem que aperta, espera um pouquinho e solta. Aperta, espera um pouquinho e solta. Então, quem quiser ver o vídeo original, o link está na descrição. Vamos sair desse vídeo aqui. Vamos voltar nesse vídeo. Eu acho que também já deu para entender. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente poder ver ali melhor. Ó. Ele não está encostando. Ele já fez essa parte, né? Ó. Encostou as duas pontas ali atrás. E aí ele vai apertar o botão com o outro dedo, ó. E aí vai apitar. A gente não está vendo o multímetro nem ouvindo, mas é assim que é feito o procedimento. Agora a gente vai dar uma olhada aqui como que a gente faz com o soprador, né, com a estação de retrabalho. Deixa eu pular a explicação do vídeo original. E começou. Vamos proteger a placa o máximo que a gente puder por causa do soprador, né, do ar quente que pega em várias áreas. Ó, então a gente envolve a placa com essa fita, pode usar fita alumínio, até melhor. Quando você for usar fita Kapton, é bom que você dê a volta, porque senão ela solta, ela descola e solta. Então ele vai proteger, ele está protegendo aqui, ó, é o conector de chip, tá? Conector de chip da linha telefônica, que ele está protegendo aí. O botão está bem na beirinha.
Ele não vai fazer uma coisa aqui, mas eu vou recomendar a vocês a fazerem. E agora ele vai colocar no suporte. O que que eu... Tá passando a pasta para poder remover o botão ali, ó. Ele tá passando a pasta. O que que eu recomendo a vocês? A passar um pedaço de... a gente nunca deve jogar calor em cima da peça de plástico, né? Só que o botão, por mais que a gente jogue calor por baixo, o botão ele sempre tem um pedacinho para fora. O pedacinho do botão ele fica sempre à mostra para fora. Então, o que que eu recomendo? Que você passe uma fita deixando ela também com um pedaço para fora. Sabe? Você coloca a fita na placa, grudado na placa, mas você deixa um pedaço dela sobrando aqui para fora. Que aí o calor não vai derreter o botãozinho de plástico. Tá? Ele não vai fazer isso daqui, mas é a dica que eu dou. Olha, ele está passando o fluxo, colocando no suporte. E agora ele está jogando o calor, né? A filmagem dele não está muito boa, mas foi o que eu consegui achar melhor aqui. Olha lá, agora deu para ver legal. Isso, agora focalizou. Então, como vocês podem ver, ele está fazendo a solda cega, né? Que é jogando o calor por baixo e pegando o botão ali por cima. Ele está jogando ali por baixo, pegando o botãozinho ali por cima. Olha, reparem como a ponta do botão escapa para fora da placa. Tá vendo? Vocês podem ver ele na ponta da pinça. Eu não sei se a setinha do meu mouse tá na referência certinha, porque quando eu dou o zoom, o meu programa que grava a área de trabalho, que grava a minha tela, ele se confunde com a posição do mouse. Então, às vezes, eu estou tentando mostrar uma coisa com a ponta do mouse, quando eu vou ver o vídeo, está em outro lugar. Se tiver no lugar certo, bem aqui, a pontinha do mouse, a pontinha do botão está bem aqui na pontinha da setinha do mouse. Né? Bem entre a pinça, ó, entre uma perninha da pinça e a outra, o botão está para fora. Então eu passo uma fita também vazando para fora, para poder proteger a pontinha do botão. Ele está alternando, tá? Ele joga um pouco calor por cima, um pouco calor por baixo. Ele faz isso que é para não jogar muito calor no plástico. Sinceramente, não sei se é uma boa técnica, nunca fiz desse jeito. Joga calor por cima, joga calor por baixo. Eu acho que se a solda ela derrete com calor maior do que derrete o plástico, eu acredito que não faça diferença. Aí tome pasta, ó, passa pasta. O ferro de solda, ele com prática, ele é até mais rápido do que com a estação, tá? Mais rápido, mais seguro e até mais eficiente. Só que tem que ter prática, tem que ter treino. Ferro de solda tem que ter treino. Com o tempo vocês vão pegando a manha do ferro de solda e vocês vão preferindo fazer as coisas com ferro de solda que dá menos margem para erro. Ele tirou o botão? Eu nem reparei. Sim, tirou o botão. Vai botar o outro agora. Aproveitando que a placa já está quente, ó. Isso é interessante também, tá? Aproveitando que a placa já está quente, que já está tudo derretido, é só colocar o botão no local. Isso aí é muito interessante porque é menos uma etapa de calor que você joga na placa. Você não precisa esquentar tudo de novo, jogando calor e um monte de coisa de novo. Só que também requer um nível de habilidade e uma mão que não treme muito, porque esse botão ele pode inclusive cair dentro do soprador. Olha só como é que é possível. Ó, o soprador está aqui embaixo. Ó, deixa eu ver se ele está tirando ou se ele está colocando. Olha lá, está tirando, vai colocar o outro. Ó, na hora de colocar o outro, se escapulir ali, ele pode cair inclusive dentro do soprador, ou se cair no chão também você perder. Então, também requer nível de habilidade.
Ou seja, tudo é treino, tem que praticar. Eu acho o ferro de solda mais seguro. Também é trabalhoso, não tem jeito, mas se quiser fazer um trabalho que não danifique a placa, tem que ter prática. Por isso que a gente pega a carcaça para praticar bastante, até a gente pegar um telefone bom para poder fazer manutenção. Manutenção de celular é risco, pessoal. Não tem outra. Agora está tirando ali a fita Capton e vai limpar. Vocês podem ver que o soprador parece ser mais rápido, né? De fato tem suas vantagens, né? O trabalho fica pronto mais rápido, ainda mais se você conseguir tirar e colocar com o mesmo calor que já está no lugar. Ele vai colocar a placa ali para testar usando a tela, mas uma vez eu recomendo que vocês testem no multímetro, tá? Ele vai colocar ali, vai colocar. Por quê? Por que eu recomendo que você teste no multímetro? Porque se você coloca tudo isso daí e o botão não está funcionando, se o botão não estiver funcionando, você vai ter que desconectar tudo do lugar de volta. Tirar a bateria, tirar a cabo, tirar tudo, né? E aí, funcionou, né? Tranquilo. Mas, se você testa no multímetro, você já vem para o telefone montando sabendo que está funcionando. Você não precisa botar a tela para saber se está bom ou não. Então, o teste do multímetro eu acho melhor, tá? Quando você vem para cá, coloca essas peças, você já está montando o telefone, você já sabe que está funcionando. Então não precisa. Imagina, não está funcionando, aí você coloca a tela aqui, aí não está funcionando, aí tem que tirar, desmontar, botar no suporte, tudo de novo, fazer tudo de novo. Então a recomendação é que a gente faça o teste do jeito que eu acabei de ensinar ali atrás, com o multímetro, tá bom? Por hoje é isso aí, pessoal.